hoje lista completa do enxoval do bebê. Olá, mamãe, seja muito bem-vindo ao canal. Sou Cíntia Oliveira do canal aqui Mamãe na Prática, tá? Sou mãe do Gustavo, do Guilherme e agora do Paulo Filho, que tá aqui no forninho. A previsão para nascimento é agora em novembro deste ano de 2023. Vou montar mais um enxoval, né? E aqui eu vim compartilhar com vocês uma lista completa de enxoval. Eu sei que quando a gente é mãe, principalmente mãe de primeira viagem, eu acho que todo bebê a gente fica ali meio com um pouco de dúvida. Mas quando é o nosso primeiro filho, a gente tem muita dúvida. O meu primeiro filho, eu fiquei perdida, totalmente perdida. Eu não sabia o que comprar. Eu assistia muitos vídeos na internet, às vezes eram aqueles enxovais mirabolantes que não estavam na minha realidade e aquilo me dava uma certa angústia, porque, meu Deus, e se eu não puder comprar isso, meu filho vai ficar sem? Então, assim, gerava uma certa expectativa, uma certa angústia. E pensando nisso, eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês, com base na minha experiência de 2 enxovais e de outras pessoas também, né, de várias amigas minhas que tiveram bebê, e eu acabei pesquisando em grupos que eu participo de mães. Eu sempre pesquiso o que mais usou, o que não usou. Então eu montei essa lista. É uma lista bem enxuta. Eu sei que questão de enxoval, gente, é muito pessoal, né? Tem aquela questão de que um item que eu considero super importante na sua família pode não ser. Mas eu busco trazer aqui pra vocês sempre aqueles itens que eu vejo que é referência, que todo mundo praticamente usa. Que se não é todo mundo, é a maioria. Então eu trago pra vocês aqui aqueles itens que de fato são essenciais. Existem alguns itens sim que são essenciais. E é nesse o meu foco aqui no canal. Quando eu trago um vídeo sobre enxoval, é esse o foco, tá? Porque tem aquelas mães que preferem aquelas coisas mais frufru e tudo mais, mas aí fica a critério daquela mãe em específico. O foco aqui é eu trazer pra vocês coisas que de fato vocês vão utilizar. Mas eu sempre digo o porquê, e aí fica a critério de vocês vão analisar, vai dizer, isso na minha realidade faz sentido. Não, isso pra mim não faz o menor sentido, Cintia. Então, já descarta. Mas eu vou trazer aqui pra vocês e vocês vão analisando, tá? Vocês vão analisar aí junto comigo e vão decidir se faz sentido ou não, mas eu busco sempre priorizar aqueles itens que a maioria das mães utilizam e que eu utilizei, né? Que eu vi que foi útil na minha maternidade com os meus 2 filhos. Pegar a ajuda aqui do meu celular, né? Porque tem uma quantidadezinha de coisa, eu não vou conseguir lembrar tudo de cabeça. Então vamos lá. Começando pelas roupinhas do bebê, que é uma das maiores dúvidas. O que comprar, como comprar, quais os tamanhos, quais as quantidades. Começando pelo tamanho RN, eu indico uma saída maternidade. A saída maternidade, que geralmente é no tamanho RN, e geralmente são grandes, né? São um RN grande. A dependendo do bebê, se for um bebezinho pequeno, os meus sempre foram tamanho normais, assim, 3 quilos e pouco, e aí sempre fica sobrando bastante pano, mas logo eles crescem. Agora vamos para os bodies de manga curta, RN. Eu indico ali no mínimo uns 2 a 3 bodezinhos de manga curta. Agora assim, se você mora num local muito frio, você vai fazer essa inversão, você vai comprar de 3 a 4 de manga comprida e compra menos de manga curta, porque se no local que você mora faz muito frio, a tendência de você utilizar um body de manga curta é baixa, né? Principalmente se é só muito na estação que ele vai nascer é muito frio, então praticamente você não vai usar. E aí você tem que usar essa lógica. Aqui onde eu moro é muito calor, então assim, eu utilizo 3 bodezinhos de manga curta RN e 3 bodezinhos de manga comprida, que é suficiente, porque à noite geralmente eu utilizo os de manguinha comprida, ou no final da tarde, e durante o dia eu coloco o de manguinha curta. Sempre com a calça, que eu tenho dó de deixar os bichinhos com as perninhas de fora, mas aqui é muito calor, gente, de verdade, muito calor mesmo. E ele vai nascer no verão, o Paulo Filho, né, vai nascer no verão, que é em novembro, dezembro aqui no Nordeste é muito quente. Acabo colocando um bodezinho de manga curta durante o dia ali e uma calça, ou às vezes eu tiro a calça e boto a meia, então vai depender da estação do ano e da localidade de onde você mora, tá? Então vamos lá, então de 2 a 3 bodezinhos de manga curta, 3 macacões ou bode de manga longa, conforme eu falei, né? 2 toucas, 3 pares de mesa e 3 pares de luvinha, isso aí é suficiente, é o que a gente utiliza ali na maternidade ou nos primeiros dias do bebê, tá bom? E vamos lá pro tamanho P, de roupinhas, que geralmente são body, né? Então, 6 bodies de manga curta, 4 bodies de manga longa. Se você mora num local frio, você inverte isso. Então, 6 bodies de manga longa e 4 bodies de manga curta. Se é frio, mas é aquele frio que também faz calor e tudo mais, tá entendendo, né? Se é só frio, você não vai precisar de roupa curta pro seu filho. Você vai investir só em manga longa e em roupas aquecidas. 4 calças, tamanho P, e também umas camisetinhas regata, porque o bebê já acaba utilizando. Se é muito calor onde você mora, você acaba utilizando. Tamanho
Tamanho M, 6 bodies de manga curta, 4 calças e 4 bodies de manga longa. Sempre lembrando, para fazer a inversão dessas quantidades, se você morar em um local frio. Eu coloco muito body de manga curta porque aqui onde eu moro é bastante calor. Mas se você mora em local frio, você pode inclusive aumentar essa quantidade. Então, por exemplo, 6 bodies de manga longa ou 8, 9, porque se é frio, a gente acaba lavando e demora a secar. Então você vai ter que ter uma quantidade maior, um estoque maior de roupinhas. Pensando nisso, se você não tem uma lavadora que já sai seca a roupa, né? Então, se você já tem aquelas máquinas que já sai seca a roupa, aí você pode utilizar essas quantidades. E tamanho G, uns 4 bodezinhos de manga curta já é suficiente, tá? Porque tamanho G, o bebê já tá maiorzinho e às vezes a gente acaba ganhando muita coisa, você pode deixar para comprar depois, que vai avaliando o tamanho do bebê. Alguns bebês chegam rapidamente no tamanho G, por isso que é bom você ter algumas peças, mas também você pode deixar para comprar depois, porque acaba ganhando bastante com visitas. E isso é o que a gente utiliza na parte de roupas. Bem prático, bem rápido, bem chute. De fato, gente, é isso que eu compro, tá? Às vezes acabo comprando uma ou outra roupinha assim, mas na média é isso aí. Fraldas e toalhas, então de 15 a 20 fraldas de tecido. Ah, Cíntia, não é muito não. A gente utiliza muito aquelas fraldas de ombro, tá? Pode ser umas 10 a 15. Se você é uma mãe exagerada como eu fui, 20. Essa questão eu utilizei muito, porque meu filho babava muito, gofava e tudo mais. Então tudo eu utilizava uma fralda, um pouquinho eu já jogava no cesto, porque pra mim já tava encharcada. 2 kits de lençol, atenção, não é kit de berço, é kit de lençol de berço, tá bom? Uma manta, 2 coeiros, caso você necessite. Eu não utilizei coeiro, mas eu sempre gosto de colocar na lista, porque tem sempre aquela mãe que gosta de um paninho pra botar na cama, colocar o bebê em cima, enfim. 4 toalhas fraldas, ou pode ser toalha fralda e toalha de capuz, você escolhe, tá? A toalha de capuz é aquela que bota na cabecinha do bebê, é bom porque protege, o bebê perde muito calor rapidamente pela cabeça, né? Principalmente ali nos primeiros dias. Então, essa toalha com capuz dá uma boa protegida. E agora pro quartinho do bebê, você vai precisar de um berço ou cercadinho, né? Colchão, lençol de elástico, guarda-roupas, cômoda mais trocador, poltrona da amamentação e almofada da amamentação. Eu sei que essa questão de poltrona da amamentação e almofada da amamentação gera um rebu, né? Tem gente que diz que precisa, tem gente que diz que não precisa. Eu vou jogar a real. É essencial? Não é essencial. Você consegue viver sem? Consegue viver sem. É um item extremamente caro, mas se você tem condições, invista, porque vai lhe ajudar muito. Eu sei que é um item muito caro e muitas mães acabam não comprando por ser caro. A gente acaba deixando de lado por ser caro. Mas que faz a diferença, faz. Eu tive poltrona da amamentação, não era das melhores, era uma barata. E me ajudou. Imagina se eu tivesse comprado uma boa, minha gente. Acho que eu morava nela. Porque aí você passa a maior parte da sua vida com o bebê pendurado no seu peito nos primeiros meses. Então ali até 3, 4 meses o bebê mama muito. Então assim, uma poltrona da amamentação é de suma importância para a sua postura, para a sua coluna, para a forma como você vai amamentar. Então a poltrona da amamentação certa, uma que seja no tamanho ideal do seu braço, que você encoste a cabeça, que você consiga balançar, ninar o bebê, gente, faz muita diferença no seu dia a dia. Vai ser uma baita ajuda. Agora, claro, se você puder investir, né? Se você não puder, você vai dar uns pulos aí, vai amamentar em outro lugar, numa cadeira de balanço, enfim. Existem algumas que são confortáveis, mas que é um item que eu vejo como muito bom para a mãe, assim, que ajuda bastante. Aí isso ajuda. Você pode amamentar também na cama com a almofada triângulo, mas aí você não tem onde apoiar o braço, enfim. São opções. Eu fiz isso muitas vezes, mas porque eu não tinha a poltrona ideal. Se eu pudesse ter tido investido numa poltrona de amamentação ideal, eu tenho certeza que eu utilizaria bastante, porque eu utilizei muito a minha, que não era ideal, e eu utilizei bastante com o meu primeiro filho, Gustavo. Agora, para os itens de higiene e banho. Nós vamos precisar de banheira, fraldas descartáveis de tamanhos variados, escova de cabelo, sabonete líquido, cotonete, algodão, pomada anti-assadura, lenço umedecido e álcool 70%. Isso é o que a gente utiliza geralmente para o banho do bebê, os itens de higiene, né? Aquelas coisas mais práticas. Falei sabonete líquido? Falei sabonete líquido. E eu tenho aqui no vídeo, no canal, já tem indicação de todas as marcas que eu gosto, que eu utilizei com meus filhos, as marcas que deram mais certo, as melhores marcas, o melhor custo-benefício no mercado. Então tem tudo indicando aqui. Então é só você procurar a playlist lá do Enxoval, que vai ter tudo explicadinho, quais as marcas que eu utilizei com os meus filhos, tá? Na farmacinha do bebê a gente geralmente usa o termômetro e o álcool gel, são os itens mais essenciais, e acessórios do dia a dia: bebê conforto, carrinho de bebê, as bolsas maternidade e o trocador portátil. Eu sei que tem algumas mães que falam, mas fulaninho não utilizou o carrinho de bebê. Eu utilizei bastante, conheço muitas mães que utilizaram, assim como eu conheço uma mãe que também não utilizou, tá? Então assim, fica a critério de você analisar. Tem espaço na sua casa? Você vai ficar sozinha o tempo todo com seu filho? Porque geralmente essas mães que não utilizam o carrinho, elas têm ajuda, mora perto da mãe, mora perto da sogra, o marido vai estar em casa, sempre vai ter alguém, ela não vai estar precisando ficar sozinha com o bebê. Porque se você vai precisar cozinhar, se você vai precisar cuidar da casa, se você vai precisar fazer, não vai ter muita ajuda durante o dia a dia ali, vai precisar você fazer
as coisas pro seu filho, você vai ter que colocar ele perto de você em algum momento. Então assim, o carrinho é a mão na roda. Eu utilizei bastante. Eu colocava, na hora das refeições, eu colocava Guilherme e Gustavo no carrinho, ficava balançando com o pé, e quando eu conseguia comer. Então assim, foi a mão na roda pra mim. Eu utilizei bastante. Então, gente, é isso. Esses são assim os principais itens que eu vejo que são essenciais na lixa do enxoval. Uma lixa bem enxuta. Tem várias outras coisas, com certeza tem milhares de itens que eu não citei aqui, que talvez você possa comprar, né, que você vai analisar aí, mas esses itens aqui são os essenciais de uma lixa de enxoval do bebê. Comprando isso aqui, o seu enxoval, o enxoval do seu filho vai estar ali seguro, tá? Você vai ter como suprir a necessidade do seu bebê e as suas necessidades também ali nos primeiros meses, né? Claro que eu ainda não falei questão das coisas da mãe, mas já tem vídeo aqui no canal onde eu falo as coisas que você leva para maternidade, tudo que você utiliza para a mãe. Mas isso aqui para o bebê é o essencial, você vai utilizar. É a maior percentual de taxa de você utilizar com o seu filho, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa o like aí, ó.